Vamos falar um pouco sobre intervenção precoce, porque há uma crença e uma percepção de que o que a gente está tentando fazer com os bebês, o que a gente pode fazer quando a gente nem sabe que eles estão mostrando algum atraso ou não sabe que isso seja devido ao autismo. Então eu estou aqui para falar que uma das coisas que eu queria começar dizendo é que nós operamos sobre a ideia de que, se identificarmos uma criança com autismo, que nos preocupa bastante que a criança possa ter autismo, parece haver um desejo de esperar. Vamos ver o que acontece. E eu vou dizer que me parece que isso tem a ver com o estigma, que tem a ver com como a gente lida com a palavra autismo e como a gente lida com o que as pessoas acham sobre o autismo. Mas o que nós sabemos é que, se nós quisermos prescrever a intervenção para uma criança muito jovem, a gente se preocupa que está basicamente ensinando os pais a fazer mais com os pais. Mais tipo passar mais tempo com um filho, né? No dia a dia da vida. Então a gente tem que se perguntar, será que vai ser ruim se a gente não tem certeza, se a gente acha que tem algum atraso? Vamos esperar ou vamos ensinar aos pais? Vamos dar aos pais uma série de coisas que eles podem fazer e permitir, né? Talvez a criança acabe não tendo autismo. Você acha que ela é pior porque teve a intervenção precoce, ou a família fica pior por causa dessa intervenção? Não, na verdade não. Então a gente tem que reformular nosso pensamento. Há muitas crianças, vocês viram os números que a gente falou, de 10 a 15%, elas têm um atraso mesmo. É muita gente que precisa de intervenção. Então, o que nós temos que fazer é, se identificarmos cedo, é começar a intervir também cedo. Talvez a gente não conheça as tecnologias que a gente usa, né, de intervenção para outras crianças. Nós estamos, na verdade, perdendo tempo para que a criança fale, para evitar que ela se machuque, para que ela possa frequentar uma escola, né? Com bebês, a gente está tentando aproveitar essa janela de desenvolvimento para que possamos realmente começar a ensinar todas as habilidades de comunicação social que elas vão precisar para se desenvolver, para que estejam equipadas para a vida, né? Mesmo que tenha um diagnóstico de autismo, não tem que incluir incapacidade intelectual ou atraso de linguagem. A gente tem que permitir esse desenvolvimento natural através da intervenção precoce. Essa é a ideia que a gente tem. Não é necessariamente acelerar o relógio, né? Mas, na verdade, é criar habilidades que ainda estão em desenvolvimento. A gente quer intervir. E vamos fazer isso com uma série de princípios que foram baseados em várias teorias de comportamento e desenvolvimento. É como desenhar a experiência de aprendizado para conseguir a atenção da criança, ajudá-lo a se conectar com a experiência dele, com o conhecimento anterior. E juntar tudo isso para que a criança realmente possa aprender com as atividades do dia a dia que os pais estão fazendo com elas. Isso é implementado em um cenário natural, não é numa clínica, nem em qualquer outro lugar. É na comunidade, no lugar normal onde as crianças frequentam. Envolve dividir o controle, então a criança e os pais têm controle sobre isso. Na verdade, é baseado em trocas sociais com emoção e com afeto. Se a gente for olhar os artigos que falam sobre isso, é o artigo da Schreidman, no começo de 2015, que faz um ótimo resumo disso. Usa contingências naturais. Se a criança tem que subir num container para pegar um lanche, ela tem que poder saber qual lanche ela quer, ou ela pode apontar para o lanche
se mover na direção do pacote que ela quer e a gente vai ajudar. E usamos também uma série de estratégias comportamentais. Não é a criança dizendo alguma coisa e você dando uma recompensa, um chocolatinho, alguma coisa. Não, essas crianças precisam do reforço natural no ambiente social em que elas convivem. Há muitos estudos que já sugeriram que esse aprendizado, esse componente de ensinar aos pais, acelera o processo de crianças com TEA, né? E vocês vão entender, porque não é ir para uma clínica para fazer isso. Não, é levar as pessoas até os pais para ensinar os pais, para treinar os pais e usando todas as tecnologias disponíveis no dia a dia. E também já publicamos há mais de 18 anos que o componente familiar tem que fazer parte da intervenção. É isso que a gente tem que fazer, incentivar a confiança dos pais para que eles sejam o melhor professor para o seu filho. A gente chama isso de tipo molho secreto, né? Porque há uma série de terapias ou tratamentos diferentes que oferecem isso. É isso que a gente faz. A gente tem a ver com contingência em 3 partes, né? É como se tivesse um manual. A criança tem que aprender determinadas habilidades. Sempre lembrando que a fidelidade é difícil, né, no mundo real. Será que a gente consegue essa reciprocidade social com a criança? A possibilidade de interação, de movimentos? Então, há esses tratamentos que combinam o nível de funcionamento entre pais e filhos. E depois medimos o progresso também. A ideia é seguir o interesse da criança. Vocês podem imaginar uma criança com autismo, eles têm um interesse específico. Muitos dos meninos que a gente vê têm isso. Então, se você faz o que a criança gosta, a criança fica pensando, bom, o que está acontecendo aqui? Você arruma os brinquedos ou a comida, ou enfim, é como a coisa. Não é fácil conseguir tudo que você quer, né? Você vai ter que achar alguém para te ajudar. Isso é um reforço natural. Vamos usar algumas dicas para facilitar a vida. Tem também o equilíbrio entre objetos e a parte social. Isso é difícil, né? Porque muitas vezes as crianças com autismo ainda estão querendo entender o mundo, a conversa. E aí que o treinador, o coach, tem que dizer, olha, vamos brincar disso ou daquilo, dê uma chance da criança ir buscar aquele brinquedo e trazer para você. E espere um pouquinho, né? Se a criança não for lá pegar o brinquedo, aí você pode mudar de dica para a criança. Muitos pais só precisam desse treinamento. Espere, deixe a criança voltar para você com o que você pediu. Chamar a atenção, o foco da criança, para que ele passe do brinquedo, do trem, ou do trem passando para o trilho, né? Depois você passa para caminhões, enfim, vai aumentando o interesse da criança. Há muitos exemplos aqui, são apenas alguns, só para dar um início, né, de onde começar. São modelos diferentes de desenvolvimento natural e muitos deles são usados nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, né? Alguns com os quais nós trabalhamos são os que foram desenhados pela doutora Amy Waterby, da Universidade da Flórida, sobre um projeto de intervenção social precoce. O que eu vou fazer hoje, eu vou usar isso como um exemplo do desenvolvimento natural, mas que com certeza não é o único método. Acho que a gente tem que entender também o componente. O Dr. Kleiman falou que as crianças com autismo não prestam muita atenção. Então, o que a gente tem que fazer é arrumar alguns dos componentes mais importantes da intervenção precoce em volta dos olhos. A gente quer criar uma oportunidade para qualquer ambiente natural, né? Comunicação espontânea, engajamento natural, envolvimento da família. Se a gente tiver isso, então todas as coisas
nessa linha vão acabar apoiando o que a gente quer. Aquisição de novas habilidades, generalização, manutenção, tudo isso vai apoiar as habilidades que a gente está tentando ensinar à criança. E isso é muito importante. Vocês já me ouviram falar nisso. Isso tem a ver com transformar todas as atividades do dia a dia em um momento de aprendizado, né? Você sabe, se a gente pedir para a criança fazer alguma coisa, ela não vai fazer, né? Você tem uma série de coisas para fazer na sua vida, então o que você faz com a criança com autismo já tem que encaixar na sua vida, no dia a dia. Tipo ir no supermercado, fazer o que você faz normalmente, ler um livro, se vestir, lavar os dentes. Enfim, a gente ensina os pais a fazer tarefas com as crianças. Os bebês podem ajudar você a lavar os pratos, a arrumar a roupa, uma série de coisas no dia a dia que a gente pode ensinar para essas crianças, para esses bebês. Essa intervenção precoce social, né, a gente vai ensinar os pais a dar atividades onde eles podem brincar com as pessoas, brincar com brinquedos, fazer alguma coisa de comida, compartilhar livros, tomar conta e fazer tarefas da família. São coisas que a gente faz no dia a dia, né? Criar essa comunicação social, engajamento natural vai ser a maneira mais forte de fazer com que os pais dê aos filhos as habilidades de que eles precisam. Então, a gente pode pensar nisso de começar de baixo para cima. A família tem que entender a importância dessa agenda comum, de um plano comum. A criança precisa estar motivada. Precisamos saber que os pais estão olhando para a criança, olhando, vendo o que a criança está fazendo, numa conversa cara a cara. As crianças podem ajudar com as tarefas. Você chega do mercado e você diz para a criança: pegue essa caixa e leve para a mesa. E a criança vai e leva a caixa até a mesa. Eles têm um mundo produtivo, o trabalho deles é carregar essas coisas. Então você vê a atenção da criança. Se ele mudar para um brinquedo, então você diz: agora vamos brincar com aquele brinquedo. Se você lê livros todo dia, faça isso, dê à criança esse sentido de previsão. A criança precisa disso. Talvez ele só queira carregar aquela caixa porque ele quer carregar para a mesa que ele já conhece. Aí você muda para a cadeira, para a geladeira, enfim, você vai aumentando e há essa reciprocidade social envolvida. A gente pode depois ir construindo em cima disso, aumentando as oportunidades para iniciação, para equilíbrio, para reforços naturais e mensagens claras. Não use palavras demais, não fale demais. Transforme uma mensagem numa mensagem clara. A informação que você quer passar tem que ser clara para a criança poder seguir. E, finalmente, se a gente tem essa agenda comum, vamos ter a reciprocidade social e vamos melhorar as habilidades. Vamos melhorar a linguagem, a brincadeira, a interação, aumentar a atividade, dar à criança mais coisas para fazer, coisas mais interessantes e fazer a transição de uma atividade para outra. E vamos aumentando as expectativas e ver quanto mais independência elas conseguem. Isso vai ser muito bom. A gente já viu isso funcionando, já viu crianças em 12 meses passar por esse processo. O treinamento durante uma vez por semana, por 1 hora, as crianças conseguiram apoiar a criança a participar, a desenvolver o cérebro, a linguagem. Isso é muito bom. A gente não está acelerando o relógio para construir habilidades que vão ser perdidas, não. Nós estamos, na verdade, andando passo a passo com o desenvolvimento para que a criança tenha o que precisa. Essa é a força dessa intervenção dos pais ou dos cuidadores. Os pais estão aprendendo. Há algumas estratégias que eu consigo usar para que a criança fique engajada e aprenda comigo. E também que as atividades que eles estão fazendo em casa sejam úteis para o aprendizado, né? Toda atividade que acontece em casa pode ser usada para a aprendizagem, para a participação da criança. Não é só os cuidadores e as crianças que estão em risco de
transtorno do espectro do autismo. Pode ser com os irmãos, é um processo da família toda. O que a gente está tentando é criar uma parceria entre o cuidador e o clínico, né? A gente faz isso de maneira colaborativa, como uma equipe. Estamos juntando informações, o médico está juntando informações, observa o que acontece nas atividades do dia a dia, e aí discutem como criar um consenso no que a gente quer fazer. Os pais podem dizer, eu gosto da ideia do lanchinho, eu gosto da ideia de brincar com os brinquedos junto com a criança. Então vamos começar por aí. Alguns outros pais podem dizer, não, eu não tenho a menor ideia de como a gente vai fazer isso, como vamos fazer ele escovar o dente ou se vestir. Enfim, pode ser uma coisa que todos aprendam juntos. E o médico, então, orienta os pais e o cuidador, né, no treinamento, perguntando, como é que você achou? Foi assim? Por que não mudar para aquilo? Dessa vez, vamos tentar dar um pouquinho mais, vamos aumentar o espectro, vamos dar um pouco mais para que a criança seja mais independente. Tudo isso é muito importante. E a gente pode pensar em como seria diferente se fosse implementada pelo médico, né? Mesmo aqui na foto você vê, quando é o médico que está implementando, a criança está voltada para o médico. E seria bom, né? A gente sabe que isso não é a realidade. Nós sabemos que nós queremos que esse clínico, que esse médico seja o foco mais importante, né? Mas eles não vão conseguir ir lá para ver a criança uma vez por semana, por 1 hora. Então, eles não têm que ser o foco da criança. E precisa também que, embora o clínico possa oferecer um modelo do que está sendo feito, esse modelo rapidamente tem que passar para os pais, porque o pai acha que precisa de uma experiência especial para trabalhar com os pais. E eles podem dizer para o pai, olha, você não pode trazer nenhum brinquedo, né? A ideia não é fazer isso. A ideia é ver o que a gente faz no dia a dia com os pais. E aí, fazer aquilo. Se você traz os brinquedos, o pai pode achar que a única maneira de ter a terapia é com aquele brinquedo. E aí, não vai funcionar. Então, isso tem que acontecer em todos os momentos, porque quando o médico sai de cena, ele fica 1 hora ou 2 horas, o que ele puder, né, de treinamento para os pais, e depois a gente vai querer que os pais façam aquilo igual, sem o médico lá presente, né? E os pais têm que saber o que fazer. Então, a gente espera que todas as vezes que acontece aquela atividade daqui para frente, os pais possam fazer aquilo de maneira mais engajada. Se for implementada pelo médico, ainda assim os processos são iguais, mas a gente acaba dependendo mais do médico implementando o plano de tratamento. E a gente quer ensinar os pais a fazer isso. Perguntar, como é que você acha que a criança está indo? Está vendo progresso? Está vendo alguma diferença? Então, passa a responsabilidade para as mãos dos pais. Alguém pode dizer, isso é muito estressante para os pais. Bom, nós somos pais, nós fazemos isso com as crianças no dia a dia. Então, a gente tem que ter esse poder. Mesmo que a criança tenha essa incapacidade séria, a gente tem que saber o que fazer. Então, recapitulando, a intervenção precoce precisa acontecer antes dos 3 anos. A gente quer maximizar o desenvolvimento cerebral precoce que acontece. A gente tem que começar, antes da criança, começar a usar as palavras, onde ele ainda está aprendendo a usar gestos e habilidades sociais para atender às suas necessidades. Queremos usar estratégias para o engajamento nas atividades do dia a dia, incluir os cuidadores nesse processo de intervenção e usar estratégias de aprendizado de adultos. Os adultos aprendem de várias maneiras, mas em geral aprendem olhando alguma coisa ou lendo alguma coisa. Eles têm que ter a prática também. Então é um modelo muito bom que,
sempre que esse treinamento for implementado, eles usam as estratégias de aprendizado dos adultos e os pais vão aprendendo em todas as modalidades que eles passam. Então, parece tudo muito positivo, né? Eu espero que vocês tenham visto como eu estou entusiasmada com esse trabalho. Nós temos que ter, mesmo assim, algumas estratégias, né? É difícil de interconectar todas as peças daquele quebra-cabeça para fazer e poder ajudar a criança com autismo. Também o que eu estou falando aqui sobre intervenção precoce é ótimo, mas se a criança não chegar até a porta da intervenção precoce, a gente não terá sucesso. Então, a detecção precoce e a triagem, na verdade, nem sempre resulta em levar a criança até a porta da intervenção precoce de maneira eficiente. E nós sabemos e temos que saber que esses cérebros estão se desenvolvendo tão bem, né? Mais rápido nessa época da vida do que em qualquer outra época. E a gente tem que considerar o impacto da prática, né? Talvez ensinar os pais o que fazer não é só ensinar os pais a ser um pai melhor, né? Se a criança não tem autismo, isso também vai ajudar, né? E se você tem uma criança com autismo, possivelmente isso vai ajudar a criança a se desenvolver da melhor maneira possível. Nós sabemos também que muitas comunidades entendem. Nós, no nosso centro, né, temos laboratórios, mas como é que a gente leva isso para a comunidade, para ter certeza que as pessoas consigam implementar, que aquilo não é feito só com um pequeno grupo de crianças no laboratório de intervenção? Há alguns desafios e nós temos que ter certeza que os pais saibam quais são os marcos de desenvolvimento daquela criança e ver que a criança está seguindo aquela trajetória. E temos que dar um senso de aceitação. Há um atraso, mas temos que saber o que fazer, né? Se for autismo, aquilo vai se desenvolver. E a gente tem que ter pessoas que saibam o que estão vendo. A maioria dos provedores acham difícil ver se o que estão vendo é autismo numa criança com menos de 24 meses. E eles têm que aceitar que sim, a criança tem autismo e usar essas ferramentas, e os pais e os cuidadores têm que estar dispostos a agir seguindo o método. Uma das coisas que a gente vai aplicar é ver toda a energia que a gente vai colocar num setor e como é que a gente vai ter esse efeito transformador de cada setor. Então, se eu mudar como os provedores entendem o autismo e como usam essas ferramentas de triagem, eu vou deixar o provedor com o conhecimento sobre o que é o autismo e sobre o que você tem que ver, né, se a criança tem ou não autismo. Você pode concluir que a criança não tem autismo, então a gente tem que saber como está transformando todo o ecossistema de cuidado para as crianças. Isso pode envolver o atendimento primário, a família, a intervenção precoce e talvez até o cuidado da criança, se a criança é cuidada por outra pessoa que não os pais. Nos Estados Unidos, cerca de 60% das crianças são cuidadas fora de casa, né? Durante uma parte vão para a escolinha, para a creche, enfim. Essas pessoas têm que saber também. Então, há um caminho para o sucesso, onde precisamos de um esforço colaborativo, precisamos fazer coisas que vão aumentar o conhecimento daquilo, oferecer as ferramentas, se juntar com a comunidade para atingir aqueles objetivos. A capacidade da comunidade é muito importante. A gente tem que ver o que está fazendo como parte de um ecossistema de cuidado, onde todas as pessoas vão estar em contato com a família, com a criança com autismo, e todos eles vão ser parte da solução. Nós já fizemos algumas coisas interessantes, né? Em vez de dizer, ora, é autismo, a gente juntou
uma série de pessoas interessadas em crianças muito jovens. Nos Estados Unidos, nós criamos tudo sobre bebês, né? Nós falamos sobre intervenção, não só de crianças com autismo, crianças que sofreram abuso, enfim, tudo que a gente pode fazer com esses bebês. E ao fazer isso, nós conseguimos o poder, porque a gente tem essas estratégias e todos aprendem bastante. Isso ficou muito bom com o Comitê de Saúde Pública, né, falando com os bebês. Falando com o bebê aumenta a capacidade de linguagem. Esse é um ótimo exemplo, né, de como você consegue ampliar essa mensagem. As pessoas ficam mais conscientes da demanda das crianças e ajuda muito. Nós estamos tentando cobrir esse gap entre a ciência e a comunidade. E nós sabemos que a melhor maneira de fazer é levar as pessoas, chamar as pessoas para a frente, né, para que eles entendam o que estão fazendo. Nós usamos o navegador de autismo, que já foi mencionado antes, né? É uma ferramenta na internet que fala de educação e pode ser usada em colaboração com esse treinamento, com esse coaching. É focado nos pais, nos provedores de saúde primária, nos médicos e na intervenção precoce. Crianças que não sabem se tem uma maneira ou duas de funcionar, mas têm que trabalhar juntos. Nós temos essa plataforma, né, do navegador, né, e estamos começando a ver como é que isso pode ser traduzido para o português. Já há uma colaboração nesse sentido, o que é muito interessante. E os clipes são muito informativos. Não tem nada melhor do que ver um clipe de uma criança com 16 meses que vai desenvolver autismo próximo de uma criança que tem a mesma idade e que não vai desenvolver autismo, porque aí você vê as sutilezas desse processo. Então, a gente pensa nessa plataforma educacional como sendo uma maneira bastante forte de passar informação para a comunidade, de haver um follow-up das atividades. Um exemplo muito bom é com o atendimento primário. Temos todo um modelo sobre isso, né? Como é que você faz a triagem? Como é que você colabora com os pais? Eu vou mudar um pouco e falar sobre alguns dos projetos que nós fizemos que incluem essas tecnologias para ajudar a comunidade, né? A gente ensina os pais e o pessoal do atendimento primário, mas também precisamos ensinar aqueles que fazem a intervenção precoce, porque é muito difícil se só tiver um centro, né, em toda a área metropolitana, se só tiver um centro na comunidade que não consiga mandar alguém para as casas das pessoas. Então, a gente tem que ensinar a toda a comunidade para que eles possam ajudar também nesse treinamento. Mais uma vez, fazer a ponte entre a ciência e a comunidade. E já fizemos isso com uma série de agências cujo trabalho é fazer a intervenção precoce, o atendimento na pré-escola ou na creche para crianças e crianças que não só tenham esse atraso no desenvolvimento, mas que estejam na extrema pobreza, por exemplo. E nós usamos essa estrutura de coaching que nos permite atender ao provedor de intervenção precoce. Como é que a gente consegue mostrar as estratégias? Então, os nossos provedores nos Estados Unidos trabalham muitas vezes com os pais, mas talvez não façam isso muito bem, não saibam como incentivar a criança, o que precisam fazer com a criança. Então, tem todo esse componente do nosso centro de autismo. Nós temos que ajudar a treinar os pais para conseguir o melhor resultado. A gente fortalece. O que a gente quer que os provedores façam é fortalecer a relação entre o cuidador e a criança, dar confiança para o cuidador e dar resultados que sejam identificados pela família.
A gente usa um curso dando informação sobre o desenvolvimento natural e a gente treina as pessoas. Chega para eles com ideias de como ensinar aos pais, como estabelecer metas. Usamos estratégias de aprendizagem de adultos, onde a pessoa que aprende de maneira ativa é o pai, né? E a gente sabe que os adultos também precisam de tempo para praticar, precisam poder fazer aquilo que a gente está mostrando e depois avaliar se está funcionando ou não. Fazemos também um treinamento pessoal e usando a tecnologia, o telecoaching. A gente usa isso onde a gente usa a internet e pode fazer isso de qualquer lugar que estejamos, né? Usando a tecnologia. E isso é bastante eficaz. Então, quando a gente faz esse treinamento colaborativo, estamos usando o desenvolvimento profissional como centro. Queremos estar incluídos, fazer no trabalho que eles já fazem, poder acompanhar o treinamento e poder também ensinar algumas listas de verificação, os checklists, né? Para criar esse sentido de responsabilidade, de fidelidade a um modelo. E usamos um aprendizado interativo, a prática guiada e a prática também autodirigida. Eu vou falar sobre isso nas minhas sessões com as famílias. Fazemos isso usando ideias de baixa tecnologia, um iPod. Podemos usar também, botar um fone no ouvido, né? E poder ver o que eles estão fazendo, né, pelo vídeo. Então, eles estão trabalhando com os pais e a gente está falando no ouvido deles. Olha, agora conseguiu animar muito a criança. Diga para o pai para esperar um pouquinho para ver se a criança vai querer mais. Se ele vai querer mais da mesma coisa ou se ele vai demonstrar alguma reação. E o provedor, então, está aprendendo na hora. Não está cometendo nenhum erro, porque a gente está treinando e acompanhando eles pelo ponto no ouvido. Então, a cada de 2 em 2 semanas, a gente pega o que eles filmaram em videotape e a gente assiste juntos para ver se está tudo bem. Isso tem tido um resultado muito positivo, nos permitiu treinar muita gente, muito mais do que se a gente usasse só os recursos, o tempo e a energia que temos. E fizemos isso na área de saúde pública, né? E também para os cuidadores de crianças. Então, a gente tem que ensinar coisas novas com o navegador de autismo, usar treinamento com vídeo, usar a tecnologia do ponto eletrônico no ouvido. É difícil ver esse slide, mas eu posso dizer que aqui no centro tem um número pequeno de projetos e o número de provedores de crianças que acabaram sendo impactados, né, e alcançando mais de 1.600 crianças. A gente ensina a todas as crianças que eles possam ensinar. Fizemos isso também com os provedores de intervenção, que são treinados por 6, por 3, por 12 meses. E queremos que a criança saia dali com habilidades sociais e emocionais positivas e que as famílias compreendam melhor os pontos fortes e fracos do seu filho, para ajudá-lo a se desenvolver e a aprender. Então, mais uma vez, isso tudo influencia os provedores de intervenção precoce, que por sua vez influenciam os pais, né? Porque você usa isso numa família e depois eles usam em outras famílias e isso tem muita força. Então, o que é importante para isso é que a gente sabe que as famílias vão precisar comprar essa ideia, né, de que as crianças, os filhos, os bebês, possam estar mostrando sinais precoces de autismo. E a gente sabe que, às vezes, eles estão no meio, né, da pressão do atendimento primário que os médicos, pediatras falam aos pais e o que
o pessoal da intervenção precoce vai poder fazer sobre isso. O engajamento da família sempre foi o centro do triciclo, né? Os pais, independente do que aconteça, são os que têm que aceitar que o pessoal do atendimento primário diz, olha, eu tenho essa preocupação, eu preciso que você acompanhe. São eles que vão ter que convencer a família a levar a criança para ser testada, a fazer perguntas e a poder entrar no esquema da intervenção precoce. Muitas vezes esses sistemas não são perfeitos, né? E eles têm que pedir ajuda e têm que ser persistentes. Se não têm certeza de acreditar naquilo, eles acabam desistindo, né? E não seguem o processo todo. Então, a gente tem que pensar que a família é o centro, é muito importante. Como que a gente vai poder dar esse suporte aos pais? Quando a gente fala disso, estamos falando de como ensinar os pais a estabelecer aqueles marcos de desenvolvimento precoce e fazer a interação antes da criança mostrar os sinais clínicos de autismo. Como já foi dito, talvez com testes a gente possa saber que está vendo padrões diferentes de crianças muito jovens, né? Então, não importa, a maioria de nós não vai poder dizer, olha, aquele bebê de 6 meses vai ter autismo. A gente tem que entender o padrão da criança e talvez esse padrão indique que sim, vai ter autismo. Então, a gente tem que poder dar aos pais a intervenção que eles precisam para ser melhores observadores, para identificar aqueles marcos, para entender melhor o que está acontecendo nos primeiros 12, 18 meses de vida. E se você vê coisas que não estão indo muito bem, né, o que eu vou fazer? Isso tem que começar antes da gente pensar em autismo. Tem que pensar no que os bebês precisam. Os bebês precisam da linguagem. Por isso a gente fez essa campanha pública sobre linguagem, né? Isso serve para todos os pais, não só pais de crianças com autismo. A conversa, a interação com os bebês é muito importante. Então a gente tem que participar, tem que fazer isso. E vocês podem ver qual é a conexão lógica, né? Se você está fazendo isso com os nossos bebês, estamos acabando ensinando aos pais as habilidades que eles têm para reconhecer a intervenção. E estamos também dando aos bebês, que até podem vir a ter risco de autismo, estamos dando a eles habilidades durante toda essa primeira infância. E ter certeza de que esse ambiente está enriquecendo essas interações, e especialmente aquelas que estão em risco de autismo, elas podem estar tendo aquele extra que precisam para continuar o seu desenvolvimento, e isso é muito bom. Então, há uma série de ferramentas que já foram desenvolvidas. Essa foi a que foi postada mais recentemente, chama Baby Navigator. Você pode entrar no site Baby Navigator e encontrar isso. E diz, o que eu faço se eu quiser continuar a fazer as coisas que eu estou fazendo? Ou quando você vê alguma coisa que não parece muito bem. É crianças de 6, 7 meses de idade. Você já começa a ver vídeos e ter recursos que sugerem. É assim que você tem que poder avaliar a interação social, o desenvolvimento da criança. E se você tem algo errado, vamos fazer testes, vamos fazer algumas coisas para acompanhar o comportamento do bebê. O projeto Primeiras Palavras, First Words Project, vai levar você a esse site que serve para os bebês e os pais. O que é preciso para aprender a falar? Os gestos, os sons, enfim, é uma série de ferramentas. A maioria está em inglês, mas as fotos ajudam para qualquer um, né? Isso é uma colaboração que talvez esteja florescendo aqui no Brasil. A gente está vendo cada vez mais desse material sendo traduzido para o português. Há uma maneira também de acompanhar, fazer um gráfico desses marcos de desenvolvimento das crianças, começando com 7, 8 meses. Se a criança usa a linguagem de expressão,
né, da maneira esperada, se estão brincando com brinquedos ou com pessoas, se usam gestos para indicar o que querem. Então, isso é uma maneira muito boa dos pais poderem entender isso e ter alguma indicação e até ideias de atividades que possam fazer com os bebês, né? Por que da intervenção precoce? Por que da importância disso? E depois até levar a pergunta, o que é o autismo? Então, esses gráficos de comunicação social com vídeos. Se você não sabe como é a linguagem para um bebê de 9 e 10 meses, tem um vídeo que explica. Então você pode comparar como o seu filho está se saindo. Tem também outro programa chamado 16 por 16. A criança deve fazer 16 gestos com 16 meses, né? 16 gestos com 16 meses. Bom, é antes da linguagem começar a aparecer. Então, a gente tem que observar o que as crianças fazem de 9 a 16 meses em termos de gestos, como uma dica de que talvez estejam em risco para autismo. São livros e vídeos muito bons. Você vai saber porque está óbvio pelas fotos. Também tem 16 ações com objetos com 16 meses. É o que as crianças devem fazer. Tem um gráfico aqui, isso é grátis, pode ser baixado da internet. Tem esses gráficos que mostram o que as crianças devem fazer, de 7 a 8 meses até 25 meses. E também uma ideia dos principais 16 sinais de autismo em 16 meses. 16 meses é isso mesmo, 16 meses. É isso que os bebês devem fazer com 16 meses. Isso prevê, né, que o pai, na verdade, tem alguma coisa a falar com o pediatra. Olha, a gente está preocupado com esse, com esse e com esse item. E aí o pediatra faz a triagem e diz, tudo bem. Então agora o pai vai poder ajudar e o médico vai saber exatamente os pontos de preocupação. E aí eles podem aprender os sinais precoces sobre o autismo. E nós temos o navegador, né? O navegador de autismo. São coisas que a gente acha que os pais têm que saber sobre autismo e como entender o autismo em crianças tão jovens. E dar uma ideia de estratégias que os pais podem começar a usar e como usar a intervenção precoce. E até oportunidades de começar um aprendizado online de como usar essas estratégias que eu mencionei aqui hoje. Isso tudo são referências muito boas que dão aos pais, né? Novamente, faz com que os pais estejam no controle. Se eles têm alguma preocupação com o filho, eles conseguem entender e vão entendendo essa informação sobre os filhos e assim podem acompanhar melhor o desenvolvimento da criança e os marcos de desenvolvimento o tempo todo. Esses sites são muito bons e podem levar os pais a outros recursos, né? Se eles quiserem aprender com isso. A gente usa isso e estamos fazendo um estudo, né, que dá informação para os pais que talvez não estejam preocupados. Então, como engajar os pais? Como mantê-los engajados? A gente sabe que os pais são muito ocupados, né? E você pode ver, bom, essa informação é muito boa, né? Talvez a gente, apesar de todo o trabalho, a gente vai querer aumentar aquele limite de preocupação e ver que, às vezes, o bebê realmente apresenta algum atraso e entender que tipo de atraso é esse e o que a gente pode fazer. E eu asseguro, isso coloca os pais numa posição de saber mais sobre o que está acontecendo com o desenvolvimento da criança e não achar que o autismo, de repente, vai cair em cima deles e eles não sabem do que se trata. Isso também é bom para os médicos que estão fazendo essa triagem. Eles conseguem ajudar as pessoas que tomam conta das crianças. Então, você pode avisar, olha, fica de olho nisso para mim, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Às vezes é o provedor da intervenção precoce que diz, eu não vejo nenhum sinal de autismo. E aí você mostra, olha, você tem que prestar atenção nessa e nessas coisas. Porque, como eu falei, a gente pode estar numa posição de não ter ainda um diagnóstico, mas com certeza já vemos que há um atraso. E temos que ensinar as pessoas a tratar esse atraso. E se a criança for
diagnosticada com TEA, a gente já sabe. E se não for o autismo, a gente também não está fazendo nada de errado. Então, a intervenção precoce, a detecção precoce é muito importante. Identificação efetiva do diagnóstico. De 10 a 15% vão ter esses atrasos e mais do que 2% vão ter o TEA. A intervenção precoce, começando com pelo menos 18 meses. Então, a criança tem que ter os benefícios naquele período de tempo em que aquilo está acontecendo. Isso nos ajudará a mitigar os atrasos. A gente vai ver uma criança que não tem tanto atraso na linguagem, no comportamento adaptativo e na função intelectual, porque os pais ajudaram. E as habilidades e comunicação social, regulação emocional vai ser melhor. Talvez pelo um currículo mais eficaz e pelo suporte, o engajamento que a família dá. E aí a criança estará pronta para a escola com 5, 6 anos, que ela possa participar da escola, porque a gente sabe que se eles não participarem na escola, não vão ter sucesso. Então essa proposta, todos ganham com ela. Outra coisa também é que todo o trabalho que a gente está fazendo hoje é para maximizar o potencial das nossas crianças de hoje. E podemos estar mudando a natureza do autismo das crianças de amanhã, né? Porque eles vão estar prontos a participar, a aprender, a usar todas aquelas habilidades que eles usaram, que aprenderam, e para que possam ensinar aos pais e aos cuidadores. Muito obrigado.